Hoje vamos mergulhar num texto incrível, às vezes até um pouco desconcertante. Eclesiastes, atribuído a um sábio, que a tradição aponta como Salomão, filho de Davi, rei lá em Jerusalém. E a ideia central é uma busca quase, uma busca implacável por sentido, por propósito na vida debaixo do sol. Essa expressão já nos diz muito, né? Foca na nossa experiência aqui na Terra, com os limites e mistérios que ela tem. O livro é quase um diário de campo das tentativas dele, sabe? Trabalho, prazer, riqueza, sabedoria. Ele foi atrás de tudo. Exato. E não foi uma busca só na teoria, não. O sábio meteu mesmo as mãos na massa, experimentou tudo intensamente. E o que vamos conversar hoje é sobre as conclusões a que ele chegou, que muitas vezes são surpreendentes, até meio contra o senso comum. E tem aquela frase que marca o livro todo quase como um refrão no início: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou como muitas traduções dizem, tudo é ilusão. Vamos tentar perceber o que ele queria dizer com isso e onde essa jornada toda o levou. Parece-me ótimo para começar. Essa frase, é ilusão, tudo é ilusão, já dá o tom logo de cara, né? O que será que está por trás dessa sensação de futilidade, talvez, quando ele olha para a vida debaixo do sol? Bem, ele começa com observações muito concretas sobre a natureza. O sol que nasce e se põe, o vento que anda em círculos, os rios que correm para o mar, mas o mar nunca enche. Certo, ciclos constantes. Exatamente. Ciclos. Uma repetição sem fim. E ele vê um paralelo nisso com a história humana. Diz ele: não há nada de novo neste mundo. O que foi, será. O que se fez, torna a fazer-se. E essa repetição constante gera nele uma sensação de cansaço existencial, sabe? Como se todo o esforço fosse, no fundo, em vão. A palavra hebraica para isso, hevel, que traduzimos por ilusão ou vaidade, tem essa ideia de algo passageiro, um sopro, um vapor, algo que a gente não consegue segurar. E essa sensação de vapor aplica-se também ao esforço humano, ao trabalho. Ele pergunta logo: que vantagem leva o homem de todo o seu trabalho? É quase um balanço negativo já de início, e toca num ponto forte, que é o esquecimento, tanto as pessoas do passado como as do futuro. Parece que está todo mundo destinado a assumir da memória. Nem a sabedoria escapa disso, né? Pois é. Essa ideia do esquecimento e da falta de um ganho que dure é um dos pilares da análise inicial dele. E é importante notar, ele não chega a isso só de olhar de longe. Não. Ele mesmo se lança numa série de experiências para ver onde é que dava para achar satisfação de verdade. Então vamos seguir essa jornada dele. A primeira grande tentativa parece ser a sabedoria. Ele decide examinar e estudar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Uau, um projeto ambicioso. E aí, qual foi o resultado desse investimento todo? Olha, ele acumulou um conhecimento gigantesco, talvez mais que qualquer um antes dele. Mas a conclusão inicial é surpreendente e, sinceramente, um pouco para baixo. Ele percebe que essa busca intensa por sabedoria também é como correr atrás do vento. E pior, diz que na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Nossa! É como se a sabedoria, em vez de trazer paz, só mostrasse de forma mais clara o quão problemáticas e bem fúteis as coisas são. Uma visão meio paradoxal, não acha? Totalmente paradoxal. A gente costuma pensar na sabedoria como algo bom, uma solução. Mas aqui, parece que ela até piora o problema. Então, não achando a resposta aí, ele muda de rumo. Completamente. Vai pro prazer. Vou experimentar a alegria e gozar o bem, ele diz. Festa, riso, vinho, a busca pela satisfação dos sentidos. Sim, ele mergulha nos prazeres. Mas essa busca dura pouco. A conclusão é quase instantânea. O riso é loucura e o prazer, no fundo, para que serve? Não dá sentido duradouro, é só uma distração. Dá para ver que ele procurava algo mais sólido. O que o leva, então, para as grandes realizações, acumular riquezas. E a descrição que ele faz é nossa, impressionante. Casas, vinhas, jardins enormes, muito gado, prata, ouro, servos, cantores, haréns, tudo que o dinheiro e o poder podiam comprar na época. Ele até diz que superou todo mundo em Jerusalém.
Aí ele deve ter achado alguma satisfação, não? Pelo menos enquanto fazia as coisas. Ele admite que sim, que encontrou alegria no próprio trabalho, sabe? No ato de construir, de acumular, e ele chama essa alegria de porção dele, a recompensa imediata. Só que o momento da reflexão, depois de ter tudo, é brutal. Quando ele olha para trás, para tudo que ele fez, para o trabalho que teve, a conclusão volta com força. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A satisfação estava no fazer, percebe? Não no ter, não no resultado final. Fascinante essa diferença. Mas por que essa sensação de correr atrás do vento continuava, mesmo com conquistas tão concretas? O que fazia tudo parecer tão insatisfatório a longo prazo? Ele aponta algumas razões-chave. Primeiro, tudo é passageiro. A vida é curta, os bens não duram para sempre. Segundo, a morte. Ela iguala todo mundo. Não importa se você é sábio, tolo, rico, pobre. O destino final é o mesmo. E terceiro, algo que o frustrava muito. Ter que deixar tudo para trás. Para alguém que vem depois e que pode ser um tolo, alguém que não vai dar valor ou que vai estragar todo aquele esforço. Isso para ele era uma injustiça profunda. Gerava até um desespero em relação ao trabalho. Ele até compara diretamente sabedoria e tolice, né? Reconhece que a sabedoria tem uma vantagem, diz que é como a luz comparada às trevas, porque o sábio vê para onde vai. Mas é uma vantagem limitada. Limitadíssima. Porque o mesmo fim, a morte e o esquecimento, chega para os dois. E essa constatação o leva a aborrecer a vida, a sentir que tudo era mesmo vaidade e aflição. Nossa, que peso! É um quadro bem sombrio que ele pinta a partir das experiências e observações iniciais. Mas a investigação dele não para aí, não. Ele começa a olhar para além da busca pessoal e a pensar sobre padrões maiores da vida humana. E aí chegamos naquela passagem super conhecida sobre o tempo, no capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele lista aqueles opostos: tempo de nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir, guerra e paz. O que ele quer dizer com esses tempos determinados? O ponto principal é que ele atribui essa ordem a Deus. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Existe uma soberania divina que define os ritmos da vida. Só que, e aqui está uma tensão importante no livro, ele reconhece que a nossa capacidade de entender esses tempos e os planos de Deus é muito limitada. Deus pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A gente quer entender o todo, mas só consegue ver pedaços. Há um mistério que fica. Entendi. E se a gente não pode controlar nem entender tudo, qual a atitude que ele sugere, então? Isso leva ele a um conselho muito prático, que aparece várias vezes no livro. Encontrar alegria nas coisas boas do presente. Já que o futuro é incerto e os grandes planos de Deus estão além da nossa compreensão, o melhor é aproveitar o agora. Comer, beber, ter prazer no trabalho que Deus permite fazer. Ele vê essa capacidade de aproveitar não como um hedonismo vazio, entende? Mas como um dom de Deus. E acrescenta que as obras de Deus duram para sempre e inspiram temor, sugerindo que, apesar da nossa limitação, existe sim uma estrutura e um propósito maior por trás de tudo. Isso parece uma conclusão mais tranquila, quase uma aceitação. Mas o sábio não fica só nisso, pois não? Ele também encara de frente os aspectos bem duros e injustos da vida. Sem dúvida. Ele não foge das coisas dolorosas, vê a injustiça mandando onde deveria estar a retidão, observa com angústia os oprimidos que choram sem ninguém para consolar, porque a força está do lado dos opressores, critica a demora da justiça que acaba encorajando quem faz o mal e nota aquela realidade desconcertante. Justos que sofrem como se fossem maus e maus que prosperam como se fossem justos. Essas observações sobre a injustiça parecem mexer muito com ele. A ponto de levá-lo a dizer coisas bem extremas. Ele chega a achar que os mortos são mais felizes que os vivos, que precisam ver tanta opressão. Nossa! E mais felizes ainda aqueles que nem chegaram a nascer para ver as más obras que se fazem debaixo do sol. É uma expressão muito forte da dor dele diante do sofrimento e da desordem que ele vê.
Ele também fala da futilidade da inveja como motor para o trabalho e, por outro lado, elogia o valor da companhia, da ajuda mútua. Melhor é serem dois do que um. Ele também parece desconstruir a ideia de que riqueza e poder trazem segurança, né? Já vimos a conclusão dele sobre a própria riqueza, mas ele reforça que amar o dinheiro nunca satisfaz, que riquezas trazem preocupação, podem ser perdidas. Exato. E que, no fim, como saiu do ventre de sua mãe, nu assim voltará. Observa também como a fama e o poder político são instáveis. Parece que nada debaixo do sol oferece segurança absoluta mesmo. Certo. E essa falta de segurança leva a ele àquela comparação provocadora entre humanos e animais. Ele nota que o destino físico imediato, morrer, voltar ao pó, é o mesmo para os dois. E expressa uma dúvida clara sobre o que acontece depois com o espírito humano em comparação com o animal. Essa incerteza sobre o pós-morte reforça a conclusão prática dele. Vi que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. O foco volta a ser encontrar valor na ação presente, já que o futuro é tão obscuro. Interessante. E apesar daquela desilusão inicial com a sabedoria como solução final, ele não a descarta totalmente, né? Continua a pensar sobre o valor dela, comparando com a tolice. Sim, dedica bastante espaço a isso. Traz provérbios, observações que mostram a superioridade da sabedoria. A repreensão do sábio é melhor que o elogio do tolo. Um bom nome vale mais que perfume caro. A raiva apressada é tolice. As palavras do sábio agradam, as do tolo o destroem. Ele reconhece que a sabedoria protege, mais que dinheiro até, dá força, e é, em princípio, melhor que a força bruta. A sabedoria ajuda a saber o tempo e o modo certo de agir. Só que, sendo fiel à sua honestidade brutal, ele também mostra os limites da sabedoria no mundo real. É aí que entra aquela ideia de que nem sempre os melhores vencem, certo? Exatamente. Ele observa que nem sempre são os ligeiros que vencem a corrida, nem os fortes a batalha, nem tampouco os sábios têm pão, nem os prudentes riquezas, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. A vida tem esse elemento de acaso, de imprevisibilidade, que a sabedoria não controla. E ele conta aquela história triste do homem pobre e sábio que salvou a cidade com a sua sabedoria, mas logo depois foi completamente esquecido. A sabedoria é valiosa, sim, mas não garante sucesso, nem reconhecimento, nem recompensa neste mundo. Então, diante desse cenário todo, ciclos repetitivos, busca por sentido que não deu certo, injustiças, o valor e os limites da sabedoria, a incerteza sobre o futuro, que tipo de orientação prática ele dá para a gente viver debaixo do sol? É interessante como, no meio dessa reflexão toda filosófica, existencial, ele coloca conselhos bem concretos. Primeiro, uma atitude de reverência, de cuidado com Deus. Ele adverte para não falar demais, nem fazer promessas a Deus de forma apressada. Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Tenha um senso de temor, de respeito pela transcendência divina. Isso meio que ancora as reflexões dele, mesmo as mais céticas, numa base religiosa, né? Que outros conselhos práticos aparecem? Ele defende a moderação, um caminho do meio, sabe? Adverte, não sejas justo demais, nem sábio demais. Por que te destruirias? Não sejas mau demais, nem tolo, porque morrerias antes do tempo. Parece sugerir que os extremos, mesmo os de virtude aparente, podem ser perigosos ou até irreais, e ele liga o temor a Deus como o caminho para navegar entre esses extremos. Uma moderação quase pragmática. E sobre a vida em sociedade, o trabalho? Prudência, especialmente ao falar dos poderosos. No trabalho, nos negócios, ele recomenda ser diligente e diversificar os riscos. Lança o teu pão sobre as águas, de manhã semeia, à tarde não descanse a mão, porque não sabes qual vai prosperar. É reconhecer a incerteza, mas agir com persistência e inteligência. E tem uma mensagem específica para os jovens. Sim, bem direta. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, mas sabe que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. É um convite para aproveitar a vida, a energia da juventude, mas com responsabilidade. Com a consciência de que haverá uma prestação de contas. E isso leva ao apelo final para lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue a velhice, que ele descreve com imagens bem fortes e poéticas, e a morte. Conhecimento, prazer, riqueza, trabalho.
Ele bate de frente repetidamente com essa sensação de que tudo é passageiro, de vaidade, de sopro. Impulsionado pelos ciclos da natureza, pela morte inevitável, pelo esquecimento, pelas injustiças do mundo debaixo do sol, ele não dá respostas fáceis para essas tensões todas. Exato. E depois desse percurso todo, dessa luta intelectual, existencial, com a aparente falta de sentido nas coisas humanas vistas isoladamente, ele chega a uma conclusão, que resume a mensagem final do livro. Lá no último capítulo ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E ainda acrescenta a dimensão do julgamento divino sobre tudo o que fazemos. E aqui talvez fique a reflexão final para a gente. O sábio passou boa parte do livro descrevendo com uma honestidade desconcertante a futilidade, a injustiça, as incertezas, a tal vaidade da vida debaixo do sol. Ele sentiu isso na pele. E a conclusão dele não é uma fórmula mágica para acabar com essas dificuldades, mas um chamado: temer a Deus e obedecer aos mandamentos como o propósito fundamental da nossa existência. A questão que fica ecoando é: como seria viver essa conclusão? Temer a Deus, obedecer, não apesar das vaidades e incertezas, mas dentro delas. Como integrar esse propósito último no meio dos ciclos, das frustrações, das ambiguidades que o próprio Eclesiastes mostrou de forma tão viva? Fica essa reflexão, né? Como usar essa bússola final para navegar nessas águas turbulentas que o sábio descreveu tão bem.